Amados irmãos, Jesus instruiu seus discípulos a proclamarem o Evangelho, ensinando-lhes sobre os verdadeiros membros do reino de Deus. Ao apresentar aqueles que respondem ao chamado, ao anúncio deste Evangelho, da palavra de vida para nós. Ele apresenta então a parábola do semeador, que demonstra as diferentes respostas que são dadas por aqueles que estão ouvindo este Evangelho. E em meio aos seus ensinos e sinais realizados, Jesus chama os discípulos para alimentarem a multidão. E nós vimos no início do culto este diálogo. Ele falou para Felipe: olha, como compraremos alimento para essa multidão? E Felipe olhou e falou: Senhor, 200 denários não será possível para alimentar essa multidão. André sabia que havia um moço que tinha 5 pães e 2 peixes, e ele falou: temos aqui isto. E onde Jesus operou aquele milagre, mandou trazer aqueles pães e mandou que assentassem, rendeu graças a Deus e serviu a todos. E ainda sobraram 12 cestos. Então, neste milagre, nós vemos que Jesus tinha um propósito maior do que o milagre ocorrido. Aquela demonstração poderosa que operação maravilhosa ocorreu, porque Jesus queria que todas as ações dele fossem intencionais, como esta foi intencional, para revelar o reino de Deus e revelar a vida eterna. E neste milagre nós vimos que Jesus revela o coração do Pai ao enviar o pão do céu como verdadeiro discípulo está respondendo a este alimento que o Senhor está oferecendo. Então nós vamos ver nesta noite como o discípulo de Cristo Jesus, o verdadeiro discípulo, responde a este alimento que lhe é oferecido. E primeiramente nós observamos que o discípulo deve lutar, ele luta pelo pão da vida. Neste versículo que nós lemos, o versículo 27, Jesus disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Nós percebemos que a multidão, quando viu aquele milagre ocorrendo, a multidão começou a procurar Jesus, porque Jesus, quando você lê esse capítulo 6 de João, você percebe que a multidão começou a pressionar e querer fazer Jesus um governador deles. Então, Jesus se recolheu e os discípulos resolveram atravessar o mar. E ali nós vamos perceber que ocorre também uma operação especial de Jesus também, encontrando com os discípulos no meio do mar. A tempestade estava posta e Jesus acalma também essa tempestade. Então a multidão começa a procurar, não enxerga Jesus e atravessa também o mar e encontra com Jesus. Porque a multidão estava interessada em ter o alimento físico, estava olhando Jesus como um agente provedor da sua necessidade física e estava procurando satisfazer essa sua necessidade, uma vez que a luta pelo pão diário era difícil. Então eles acharam que ali estaria a solução da sua luta diária, de tantos afazeres. E eles até mencionaram que no Antigo Testamento eles receberam
o maná. Então eles estavam olhando, olha, nós vamos ter agora um provedor de maná para nós, e nós não vamos precisar trabalhar, nós já teremos o alimento que nós necessitamos para a vida. Então eles estavam olhando apenas para um homem que tinha poderes especiais, que poderia ser o seu líder, que poderia livrá-los daquela luta diária em busca do alimento físico. Jesus, no entanto, estava apresentando o alimento essencial para a vida eterna. Jesus estava mostrando com este milagre que na realidade nós todos necessitamos de um alimento que nos garante a vida eterna. E a vida eterna é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, o dom gratuito do Senhor. E Jesus chama os seus discípulos para trabalharem por esta comida que permanece para a vida eterna. E até nós nos lembramos de Isaías 55, no capítulo 2, que o profeta diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Porque esses homens estavam correndo atrás de Jesus, se esforçando em encontrar Jesus para satisfazer as suas necessidades pessoais, as suas necessidades físicas, quando eles não estavam percebendo a verdadeira necessidade da sua alma, que era isso que Jesus estava apresentando para eles. Esse trabalho não implica em esforços de obras para a nossa salvação. Não são os esforços para que nós encontramos muito nas religiões, que as pessoas falam, apontam receitas para obter a salvação, em que as pessoas trabalham em cima de legalismos ou qualquer outra obra para obter a graça salvadora de Jesus. Porque a graça salvadora de Jesus é de graça. É um dom gratuito de Deus para as nossas vidas. E o que nós precisamos fazer é justamente aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando, porque os discípulos, a multidão chegou a Jesus. Então, quando Jesus falou, não trabalhem para este pão natural, mas para o pão da vida eterna, eles falaram, então o que é que nós devemos trabalhar? O que nós precisamos fazer? O versículo 28 e 29 vai expressar isso. O que é que nós devemos fazer? E Jesus expressa que a obra que Deus quer que façamos é crer naquele que o Pai enviou, o próprio Jesus. Ele está dizendo exatamente isso. A obra, o trabalho que vocês precisam fazer é crer naquele que o Pai enviou. E mesmo assim, este trabalho de crer, não é o crer que é o mérito da salvação, mas o mérito da salvação está na resposta do próprio Deus, que é a resposta salvadora para a nossa vida. Então, a resposta que nós recebemos com o gesto da nossa fé, com o gesto da nossa expressão de crer em Jesus Cristo, é essa a resposta, é aí que está o mérito totalmente de Deus em conceder-nos a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo expressa, escrevendo aos Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um dom de Deus. Justamente para que ninguém assuma a glória a si, porque eu conquistei a salvação, porque eu fiz isso, porque eu segui esse princípio religioso, porque eu pratiquei essa boa obra. Não, é obra totalmente de Deus na nossa vida, é a resposta do Senhor na nossa vida. O mérito é totalmente do Senhor, é obra da graça de Deus. O trabalho está em crer
baseado na palavra de Deus e não nos sinais. Nós percebemos que quando eles ouviram Jesus falando de trabalhar, então eles perguntaram o que deveriam fazer, e Jesus falou, tem que crer. Então ele falou, então nos mostre o sinal, quais sinais o Senhor vai fazer para que creiamos então em Ti. Então nós percebemos que Deus não quer que creiamos nos sinais, mas creiamos nele. Não é ver para crer, mas é crer baseado na palavra do Senhor. Nós precisamos crer na expressão, na revelação da sua palavra, porque os sinais, até mesmo Satanás faz sinais. Nós vemos os magos do Egito fizeram sinais. Recentemente nós tivemos na nossa igreja a pregação de Atos, onde falou de Simão, que Simão fazia sinais. Mas estes não garantem salvação, não tem possibilidade de salvar nenhum homem, apenas Jesus Cristo. E é isso que o Senhor Jesus Cristo estava revelando, que não são os sinais que salvam o homem, mas é Jesus Cristo, que o homem tem que crer em Jesus Cristo, baseado na revelação das Escrituras, baseado na palavra de Deus. É isso que o homem precisa fazer, crer na palavra de Deus, e assim receberá a salvação do Senhor. Jesus mostra que o pão do deserto foi dado por Deus, não foi dado por Moisés, mas este pão do deserto estava apontando para Jesus Cristo, para o pão da vida, que agora Jesus Cristo estava revelando aos homens. E um exemplo que nós podemos ver do que é o trabalhar para crer, está expresso em Atos, no capítulo 17, os irmãos bereanos. Nós vemos ali um relato que o apóstolo Paulo estava pregando entre os tessalonicenses. E os tessalonicenses, muitos irmãos judeus e gregos receberam a palavra do Evangelho, creram no Evangelho, mas muitos judeus não creram no Evangelho, não creram na palavra do Senhor e começaram a perseguir e incitar homens para perseguir Paulo. E nós percebemos também que esses irmãos, esses judeus, foram até a casa de Jason para levá-lo diante dos oficiais, porque ele estava hospedando Paulo, estava dizendo que ele estava hospedando Paulo, que estava causando confusões entre os irmãos, naquela cidade. E aí Paulo teve que fugir, teve que seguir para Bereia. E quando chegou na Bereia, ele começou a anunciar o Evangelho. E nós vemos que Paulo expressa que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então aqui nós percebemos que o nosso trabalho é examinar as Escrituras, conhecer a revelação de Deus, interessarmos pelas Escrituras, interessarmos pela palavra de Deus, termos o interesse em conhecermos a mensagem da cruz, o interesse de conhecermos quem é Jesus, qual a obra de Cristo Jesus revelada nas Escrituras, quem era o Messias esperado, quem é Jesus, observarmos na palavra de Jesus, na palavra do Senhor, o quanto ela expressa
que Jesus é o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, o que diziam os profetas, e que foi revelado na pessoa de Cristo Jesus, este cumprimento, e a obra que Ele fez por nós. É isso que nós devemos fazer. É este trabalho que Jesus estava se referindo, que nós devemos lutar pelo pão que permanece para a vida eterna. Então é este o nosso trabalho, estudarmos a palavra revelada que aponta para Jesus Cristo e então crermos neste pão da vida, este pão que traz a vida eterna para nós. Além deste trabalho que nós temos de lutar pelo pão da vida, também nós percebemos, como resposta de um verdadeiro discípulo, que o discípulo ele se nutre deste pão da vida. Além dele trabalhar para conhecer este pão da vida e crer neste pão da vida, ele também se nutre deste pão. E o versículo 53 de João 6 diz: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come e bebe tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quando aquela multidão ouviu Jesus falar isso, eles começaram a criticar de imediato. Eu imagino que eles começaram a falar: este homem está louco, este homem agora endoideceu de vez. E primeiro ele fala que ele é o pão que desceu do céu. Um pouquinho antes desses versículos ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. E agora, eles lembrando que eles conheciam quem era Jesus, olha, ele não é aquele nascido, não é o filho de José, não é o filho da sua esposa Maria. Como é que agora ele fala que ele desceu do céu e ainda começa a falar que quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo? Então eles começaram a se indignar, eles foram ficando irritados, irados com Jesus, e porque eles estavam achando que Jesus estava falando de uma espécie de canibalismo. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, o que Jesus estava expressando. Mas Jesus estava trazendo uma comparação com a maior fonte de nutrição da vida, que é Ele mesmo. Ele estava fazendo uma comparação que, assim como o alimento que nós comemos, nós o ingerimos, e ele passa a fazer parte do nosso corpo, e influencia todo o nosso corpo físico, também é assim quando nós nos alimentamos de Jesus Cristo. Ele faz parte da nossa vida, Ele dá sustentação para a nossa vida, Ele dá sustentação para a nossa estrutura. Então Jesus começa a fazer essa analogia da mesma forma que ele fez analogia com Nicodemos, dizendo sobre o nascer de novo. Da mesma forma que Nicodemos não entendeu como eu posso voltar no ventre da minha mãe, Jesus está falando: você não está entendendo. É nascer da água e do Espírito. Assim como ele falou também para a mulher samaritana, que ela deveria beber de uma água especial, a água da vida, que ela não teria mais sede, jamais teria sede, que esta água se tornaria uma fonte que jorra para a vida eterna. Da mesma forma, Jesus estava falando que Ele é o alimento essencial para a nossa vida eterna. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o versículo 57.
Amados irmãos, Jesus está se revelando àqueles homens e eles não estão entendendo. Jesus está mostrando que a nossa preocupação maior é sermos nutridos por Ele, mas aqueles homens não estavam entendendo, estavam enxergando Jesus apenas como um homem falador, que estava apenas dizendo palavras soltas, loucas, que deveriam expressar um canibalismo, e por isso eles se indignaram e não estavam compreendendo que Jesus estava expressando o alimento espiritual, o alimento que dá vida eterna, o alimento que nos leva ao céu, o alimento que se entregou por nós. Alguns apontam que Jesus esteja falando nesses versículos sobre comer a carne do Filho do Homem, beber o sangue, todo aquele que come e bebe tem vida eterna, eu ressuscitarei. Então que ele estaria falando da ceia, que o ato de tomar a ceia traria salvação, mas não é isso. Jesus está falando justamente dele, da sua entrega por nós, a sua entrega e a sua ação na vida do homem, que traz essa estrutura para a vida espiritual e garantia para a vida eterna. E pelo contrário, a Santa Ceia é que está apontando este ato de alimento espiritual para a nossa vida. É a ceia que está trazendo a referência desse texto, que quem come e bebe de Jesus tem vida em si mesmo, tem a vida eterna do Senhor Jesus plantada nele. E nós percebemos que Jesus é este pão, e quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando este pão vivo que desceu do céu, este pão vivo que morreu e ressuscitou por nós, e por isso que nós temos a fé em Cristo Jesus, porque Ele se entregou de uma vez por todas. No maná do deserto, eles precisavam comer o maná do deserto diariamente, mas Jesus se entregou de uma vez por todas, e quando nós recebemos a Cristo Jesus em nossas vidas, nós temos a vida eterna de uma vez por todas, nós somos nutridos de uma vez por todas, porque o alimento Jesus Cristo é o alimento divino que está em nós. Então, nós precisamos tanto trabalhar por este alimento, conhecendo a sua palavra e crermos, quanto nos alimentarmos, e nos alimentarmos é nos entregarmos a Ele, confessarmos ao Senhor Jesus Cristo, deixar Cristo agir em nossa vida. E nós, falando do maná, nós olhamos que o pão da vida, Jesus Cristo, é superior ao maná, que o maná estava apontando Jesus Cristo, mas nós podemos fazer algumas correlações. O maná era um alimento misterioso, assim como eles até, quando eles viram pela primeira vez o maná, eles perguntaram exatamente o que é, por isso ficou este nome, maná, que quer dizer o que é isto? Então, um mistério, e Jesus era um mistério para aqueles que o viam, assim como Jesus é um mistério. Jesus, aquele que veio ao mundo, o Senhor Deus que veio ao mundo, se entregou para nós, isto é misterioso para nós. Então, o maná nós podemos considerar que ele estava apontando o mistério de Jesus Cristo. O maná descia do céu à noite. Jesus veio ao mundo quando o mundo estava em trevas morais e trevas espirituais. Da mesma forma, o maná era pequeno. Jesus, sendo Deus, se fez pequeno. Jesus se humilhou por nós,
Assim o maná estava apontando para Jesus. O maná era branco, assim como naquela terra, naquela areia suja, o maná branquinho ali representando um alimento puro. Então Jesus também, sem pecado, ele veio ao mundo para trazer a pureza aos nossos corações. O maná redondo simbolizava a eternidade de Jesus Cristo, que é Deus. O maná era adocicado. Todos nós gostamos de alimentos adocicados. E o salmista nos diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, assim como o maná supria as necessidades, e o Senhor Jesus supre as nossas necessidades. O maná era enviado a um povo rebelde. Isto é um exemplo da graça de Deus. O que precisava era apenas que os hebreus se abaixassem para coletar o maná. E nisto nós podemos ver também que olhar para Jesus, se render a Jesus para recebê-lo nas nossas vidas. E o discípulo de Jesus não tem problema nenhum em se humilhar diante de Deus, porque ele ama Jesus, então ele nega-se a si mesmo, mesmo sendo, justamente para ser nutrido por este Senhor, por este alimento que traz a vida eterna. Esta é a obra de Jesus Cristo. E isto que o verdadeiro discípulo precisa fazer, se render. Enquanto ele está em pé, no seu orgulho, no seu coração, na sua altivez, ele não se humilha para receber, para coletar este alimento que está disponível para a sua vida. Então, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, negar a nós mesmos diante de Deus e receber esse alimento que Ele trouxe para nós e disponibilizou para nós. Isso é o amor que nós temos por Deus, isso é o amor que nós temos por Jesus Cristo. Também nós nos humilharmos. Por isso que em João 14, 23, nós vemos que Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Este é o alimento de Jesus. Este é o nutrir de Jesus, que é o habitar de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus Cristo habita na vida do discípulo, onde Ele faz morada eterna no coração do discípulo. Por isso que o discípulo tem condições de caminhar. É a expressão do amor, ele recebe o alimento de Jesus Cristo. É o amor de Deus revelado nas nossas vidas. E nós aprendemos também neste texto que o discípulo não desiste do seu Senhor. Como nós podemos perceber isto? No desenvolver deste texto, lá no versículo 60, nós percebemos que a multidão já estava irritada, criticando Jesus. E aí eles começam a expressar: dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Muitos não suportaram a mensagem do Evangelho. Muitos não suportaram esta mensagem porque não compreenderam que esta palavra de Jesus era palavras de espírito de vida que ele estava proferindo. Porque eles estavam tentando compreender Jesus, buscando os sinais, buscando as comprovações que eles queriam ver e enxergar a Jesus, segundo as suas próprias convicções, a sua própria compreensão. Estavam querendo entender a palavra de Jesus e ter uma validade da palavra de Jesus em relação ao que eles estavam vivendo na sua própria
religiosidade. E olha que nós estamos falando de um povo que praticava rigorosamente a sua religiosidade. Pessoas que tinham regras, que cumpriam rigorosamente essas regras. Regras para sentar, regras para cumprimentar, regras para se alimentar. Tinham regras enormes, até mesmo rigorosas na forma de cultuar, de orar, de falar, de se expressar, até mesmo com quem eles poderiam falar. E eles criam que eles estavam fazendo aquilo para agradar a Deus. Então eles queriam que Jesus validasse aquilo. E por isso que quando Jesus começa a expressar que na realidade para receber este pão, para receber a vida eterna, é apenas crer em Cristo Jesus, eles não suportaram. Porque aquilo que eles tinham aprendido a vida inteira, que eles deveriam seguir rigorosamente tantas leis, não servia de nada. Apenas crer, e ainda crer neste homem que está falando de alimentar de si mesmo, tem algo estranho. E eles, não suportando, eles foram embora, foram abandonando, e eles começam a sair e abandonar a Jesus. E João expressa que a salvação envolve tanto a soberania divina, mas também não despreza a responsabilidade humana, porque Jesus estava falando várias vezes que aqueles que vinham a Jesus eram aqueles que o Pai tinha mandado eles irem, que ninguém poderia vir a Jesus se o Pai não lhes enviasse. E por isso que Jesus reafirma no versículo 65, é por isso que eu disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Então esta mensagem chocou os judeus. Esta mensagem chocou aqueles homens que estavam crentes, que estavam com a salvação garantidas pelas suas obras. Então eles confiaram nas suas obras, mas não conseguiam crer em Jesus, pois eles viam apenas Jesus humano como aquele filho de José e Maria. Não viam Jesus como Filho de Deus, o enviado de Deus. A pregação da palavra, ela sempre vai servir para peneirar os nossos corações. A palavra do Senhor, ela vai peneirar os corações daqueles que ouvem. Então, Deus chama os pecadores por meio desta palavra. E rejeitar a palavra do Senhor Deus, rejeitar a revelação de Deus através das Escrituras, é rejeitar a Jesus Cristo, é rejeitar o pão do céu e, portanto, rejeitar o Salvador. E a pregação dessa palavra trouxe um confronto para aqueles homens. E Jesus, olhando aqueles homens indo embora, não pensemos que Jesus assustou ao ver aquilo. Jesus já sabia, Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus vira para os seus discípulos: e vocês, não vão querer também seguir esta multidão que está indo embora? Mas naquele momento Pedro trouxe uma resposta, e Pedro, nós percebemos que o Senhor Deus estava movendo o coração de Pedro. Em alguns momentos nós percebemos isso, naquela vez que Jesus falou: o que os homens estão dizendo, quem eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: olha, não foi homem, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. E neste momento, quando Jesus fala: vocês não querem seguir essa multidão e ir embora também, desistir de me seguir? Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna.
Isso é precioso. Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Pedro teve uma revelação de Deus no seu coração para dizer isso, para ter essa segurança. Pedro estava compreendendo e reconhecendo quem era Jesus. E ele diz, ainda continuando ali, ele fala: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você pode dizer isso? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amados irmãos, isso só pode vir de uma revelação de Deus na vida deste homem, na vida de Pedro, para dizer esta mensagem, representando ali os discípulos, aqueles que estavam reconhecendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, que Jesus Cristo é o pão da vida, que Jesus Cristo é aquele que garante a nossa vida eterna. E eu quero encerrar esta mensagem fazendo algumas reflexões, algumas perguntas para os discípulos, algumas perguntas para os seguidores. Você tem procurado e se esforçado a conhecer Jesus? Conhecer a sua palavra? Você tem se esforçado para conhecer a mensagem da cruz? Você tem se esforçado para conhecer a revelação de Deus que está na sua palavra? Você tem se dedicado à leitura, ao estudo da palavra do Senhor? Talvez você tenha buscado conhecimento em todos os recursos deste mundo, em todos os livros deste mundo, mas não tem buscado, não tem se esforçado em conhecer a revelação de Deus. E o Senhor te convida hoje a tomar uma mudança de atitude na sua vida, a conhecê-lo, a conhecer a sua revelação, a conhecer o que Ele está expressando na palavra de Deus para revelar o seu Filho a quem Ele enviou. Você tem procurado saber sobre a graça de Deus? Qual é esta expressão da graça de Deus? Aprofundado neste conhecimento? Qual o alimento que está nutrindo a sua vida espiritual? Que alimento você tem ingerido na sua vida espiritual? É Jesus Cristo? Ou é qualquer outra fonte? Músicas, expressões, conversas alheias? Ou é Jesus Cristo? Nós vimos que o alimentar de Jesus Cristo é se entregar àquele que se entregou por nós. Alimentar de Jesus Cristo é confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Alimentar de Jesus Cristo é ter a habitação de Jesus Cristo em você. E quando nós temos a habitação de Jesus Cristo em nós, não somos mais nós quem governamos, mas é Jesus Cristo. É Ele quem governa a nossa vida. Então, nutra-se do pão da vida. E Jesus te pergunta hoje, pergunta a todos nós hoje: por acaso alguma coisa está te atraindo para você abandonar? Qual vai ser a sua resposta? Você quer seguir a multidão? Ou você quer reconhecer Jesus Cristo? O mundo está chamando, o mundo está tentando, o mundo está forçando
a te tirar do caminho do Senhor. Você vai seguir a multidão ou você vai se render a Jesus Cristo? Ou você vai responder como Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Que nesta noite você possa responder o chamado do Senhor, responder à voz do Senhor e dizer com fé: nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus e o Senhor da minha vida.